por favor, o máximo de atenção à live de hoje, porque ela é muito informativa, sem posicionamento político, nem posicionamento eleitoral, o que quando faço defesas aqui, faço defesas de pessoas que sofrem injustiças, do mesmo jeito que amanhã atacarei essas pessoas se elas fizerem injustiças. Muito bem. O primeiro vídeo é um vídeo do ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, participando num auditório de um grande comício, convenção do Partido dos Trabalhadores e fazendo um discurso explícito de apoio, na altura, à candidata Dilma Rousseff. Em minhas mãos, manifesto de centenas de juristas brasileiros que tomaram lado. Apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na construção de um país capaz de um crescimento econômico que signifique desenvolvimento para todos. Muito bem. Não vou repetir, é um vídeo da Veja, em que explicitamente o Fachin diz: tomamos um lado, temos um lado, e faz um apoio explícito à candidata Dilma Rousseff dentro de uma convenção do PT. Este é o lado dele. Depois ele vira ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado por ela. Por que isso tem a ver com a live de hoje? Vamos ver daqui a pouco. Eu peço agora o segundo vídeo. Foram duas reuniões distintas. Uma primeira foi uma reunião de transição com a nova equipe do ministro Fachin, a qual comparecemos também eu e o ministro Alexandre de Moraes. Nós somos amigos, somos pessoas que nos gostamos, nos admiramos e nos ajudamos, e, portanto, foi uma reunião para uma transição simbólica que, no entanto, só vai ocorrer na semana que vem. Todos nós já temos percebido bem que eles três se gostam, se admiram e se ajudam. Então, o Fachin, lá do comício, é, segundo o Barroso, um dos três mosqueteiros. Nós nos gostamos muito, nos ajudamos muito, nos admiramos muito, e outras coisas, evidentemente, que a gente pode dizer que eles fazem muito em termos de ministros do Supremo Tribunal Federal. É um trio unido, trio que trabalha unido, que vota unido, permanece unido, e isto não há dúvida nenhuma. Vamos para o terceiro vídeo. O terceiro vídeo é um vídeo em que a CNN deu ontem ou anteontem uma notícia verdadeira, saiu em todos os meios de comunicação, em que o Fachin fala o seguinte: O Edson Fachin, próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, alerta que a Justiça Eleitoral já pode estar sob ataques de hackers. A declaração foi dada numa entrevista publicada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo. O ministro disse o seguinte, você vai ver na sua tela, abre aspas, a preocupação com o ciberespaço se avolumou imensamente nos últimos meses e eu posso dizer a vocês que a Justiça Eleitoral já pode estar sob ataque de hackers, não apenas de atividades de criminosos, mas também de países, tal como a Rússia, que não tem legislação adequada de controle. Porque, para garantir a liberdade, é preciso controlar quem atenta contra a liberdade. Os senhores viram a gravidade, as senhoras viram a gravidade do que ele fez? Ministro de um dos poderes da República. Ele fala, primeiro, que o tribunal que ele está assumindo a presidência hoje já pode estar sob ataque de hackers. Ué, mas não é esse tribunal que é invulnerável? Não é esse tribunal que tem urnas acima de qualquer suspeita? E ele diz que a esta altura já pode estar sendo alvo de ataque de hackers. Mas mais grave ainda, como um ministro do Supremo Tribunal Federal, um dos poderes da República, ele acusa a Rússia de fazer isso, de provavelmente dar o exemplo de que a Rússia faz isso.
que diz que para poder se preservar a liberdade é preciso controlar. Esse tal controle que é o nome disfarçado de censura e de calar a boca de quem quer exercer a liberdade de expressão. Mas o grave é que o ministro do Supremo, um dos poderes da República, cria uma questão, inclusive, diplomática. E quando ele diz isso? Exatamente por coincidência, no momento em que o chefe de Estado do Brasil, está visitando, a convite do Putin, a Rússia. No mesmo dia, um membro do Supremo Tribunal Federal, um dos poderes da República, um dos 3 mosqueteiros, cabo eleitoral da Dilma, faz essa acusação. E para mostrar que esta acusação é uma acusação orquestrada, no mesmo dia, praticamente no mesmo dia, olhem o que diz o ministro Barroso a respeito deste assunto Rússia. Bolsonaro está em viagem à Rússia, como o senhor sabe, o senhor acompanha o noticiário, e o jornal Globo publicou uma reportagem dizendo que Bolsonaro quer discutir com Putin a segurança das urnas eletrônicas. Queria ouvir do senhor o que a Rússia pode contribuir com o Brasil em relação ao nosso sistema eleitoral. Talvez isso fosse mais para um programa humorístico do que para mim. Talvez devesse perguntar nos Estados Unidos a participação da Rússia nos ataques às candidaturas utilizando as redes sociais, que foi inclusive objeto de uma investigação pelo Congresso Nacional, pelo Congresso Nacional de lá. De modo que eu até tenho muito apreço pelo país e pelo povo russo, pela cultura russa, da música à literatura, mas talvez em termos de proteção, de cibersegurança, lá a especialidade é mais ataque do que defesa. Os senhores viram que 2 ministros cupinchas, por declaração do próprio Barroso, no mesmo momento em que o presidente, chefe de Estado do Brasil, está na Rússia, a convite do presidente russo, ambos fazem um ataque à Rússia, acusando a Rússia de praticar hackeamento e apontando este hackeamento nas eleições dos Estados Unidos de 2016. Cria uma questão, inclusive, que pode ser uma questão diplomática. Isto é gravíssimo para ministros do Supremo. É caso de impeachment dos ministros do Supremo. E alguém dirá, mas a Rússia parece que fez isso nas eleições dos Estados Unidos. Pois bem, esses 2 ministros, Barroso e Fachin, falaram aqui uma fake news. Eles estão querendo combater a desinformação com o controle das redes sociais. Só aqui eles fizeram várias fake news. E eu vou mostrar que eles fizeram. Eu não estou dizendo que fizeram porque eu acho que fizeram. Desinformados, despreparados ou mal intencionados. E nós vamos mostrar, provadamente aqui, que isso não existiu. Eles tinham obrigação de saber. Eles sabem tudo. Eles tinham obrigação de saber que foi fake news. A história do hacker nas eleições americanas, do hacker russo, do hackeamento russo, eles tinham obrigação. E eles sabem. Eles jogaram isso porque acham que o povo brasileiro engole tudo e que não há ninguém que mostre a verdade. Eles passaram de todos os limites, eles estão impedidos. É caso de impeachment. Porque não adianta vir com essa história de boa-fé, de aparente boa-fé. Vocês, senhoras e senhores, vão ver aqui o que aconteceu. Fake news da interferência russa na eleição de Trump foi o maior vexame da imprensa americana. Uma matéria é da insuspeitíssima Folha de São Paulo. Longa explicação. E a outra matéria é escrita pelo jornalista Greenwald, que provam o que aconteceu, porque o Barroso, nessa hora que ele cita o problema da Rússia, ele ainda diz que o Congresso americano estava investigando o tal problema do hackeamento. Pois bem, eu antecipo,
que o Congresso americano, composto por democratas e republicanos, chegou à conclusão de que foi uma grande mentira, grande fake news, aquela acusação que tinham feito à Rússia de interferir nas eleições americanas. E a prova disso é que todos os órgãos de comunicação, as televisões e os órgãos escritos, principalmente o New York Times e o Washington Post, tiveram que desmentir a mentira que divulgaram. Portanto, esta é a mídia profissional a que se refere o senhor ministro Barroso no dia de hoje, dizendo que a mídia, hoje, quando ele deu bastão para o Fachin assumir o TSE, que a mídia profissional é a única confiável. Portanto, eles querem combater fake news, mas fazem fake news, ministros do Supremo Tribunal Federal. E para se ter uma ideia, o fake news deles é constante. Vou dar um exemplo de 2 fake news nessa, não vou chamar de entrevista, neste colóquio afetivo jornalístico entre Andréa Sadi e o ministro. Pois bem, essa entrevista da Andréa Sadi teve até um final combinado, que a gente vê que foi combinado. O final mostra bem. Ela diz, o senhor não queria encerrar? Se o senhor quisesse agora trazer uma trilha sonora para o fim da nossa entrevista, que música o senhor traria? E ele diz, vai passar, com um sorriso nos lábios. Militância pura. Que sejam militantes todos quantos quiserem, mas não com o poder de serem juízes supremos de todos nós. Não é possível que ninguém se toque, que isto começa de um jeito que pode satisfazer a alguns, mas terminará mal para todos. Cada dia mais estamos caminhando para o abismo. Então, vejam, para terminar, a fala do ministro Barroso sobre o último tema que eu apontei aqui. Mas o populismo extremista autoritário no mundo inteiro tem como estratégia atacar os processos eleitorais e criar o discurso autoritário de que se eu perder houve fraude. E, portanto, se repetiu seguidas vezes por meses a fio que o procedimento não era confiável, se tentou aprovar uma absurda volta ao voto impresso com contagem manual. Olhem a fake news, olhem a desinformação que o ministro Barroso diz querer combater, que o senhor Fachin quer combater, que o senhor Alexandre de Moraes quer combater. E vem o ministro Barroso aqui com uma desinformação e com uma fake news. Quem é que quis a volta até hoje dos votos em cédula por contagem manual? Ninguém. O que se quer, uns querem, outros não querem, mas o tema é este, é a urna que tenha a impressora do voto. O voto está registrado eletronicamente e não haverá contagem manual, porque o que sai da urna eletrônica, da impressora, vai para a urna física e lá fica. A contagem é eletrônica. Então, quando um ministro tem o desplante de dizer que estamos querendo a volta das cédulas de papel por contagem manual, e repetiu isso hoje no discurso de despedida do cargo. Isto leva à descrença absoluta cada vez maior nesses homens que, sendo juízes supremos de todos nós, são capazes de fazer fake news, de trazer desinformação, de serem cabos eleitorais de partidos e de candidatos. Isto é trágico. Esta live de hoje tinha que ser mostrada a todo o país. Não porque eu estou fazendo. É que eu, como jornalista, pesquiso. Eu não acredito neles há muito tempo. E eles, a cada dia, me dão mais motivos para consolidar o meu descrédito.